Eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos bem específicos a respeito de como se dá o processamento da leitura e da interpretação. Também vou mostrar para vocês que nós temos os bons e os maus leitores. Ao ler, a leitura ela põe em jogo duas atividades cognitivas: a identificação dos signos que compõem a linguagem escrita. Esta atividade pressupõe que o leitor faça a correspondência entre grafemas e fonemas, ou seja, entre letras e sons. E a compreensão do significado da linguagem escrita, que é a que nós estamos trabalhando, o que pressupõe um ato de interpretação por parte do leitor. Nós temos 3 tipos de linguagem: a verbal, não verbal e mista. Nas questões do ENAD, além da intertextualidade, será trabalhado esse tipo de linguagem, sendo que apresenta-se uma charge, uma tirinha, apresenta um texto puramente verbal, o qual você, a partir dessas atividades cognitivas, faz a interpretação. Numa das nossas aulas, se eu não me engano a primeira, eu trabalhei com vocês que ler não é um simples ato mecânico de juntar palavras. Tanto que nós temos alunos que chegam a formar o 3º ano do ensino médio e que são considerados analfabetos letrados, pois eles são considerados maus leitores, ou seja, não se apropriaram com proficiência da atividade de ler e interpretar. Se nos centramos na compreensão da leitura, é porque atendemos a uma outra evidência sobre o ato de ler que nem sempre mereceu o devido reconhecimento, que é: não basta aprender a ler, é necessário aprender com o que se lê. Porque quando você tem um texto em mãos, ele tem ali algumas características, alguma estrutura que vai ajudar você a interpretá-lo melhor. Quando um autor produz um texto, todo o texto é produzido em cima de um objetivo. Entender o objetivo para o qual esse texto foi produzido vai ajudar muito a ler da melhor forma e aí acertar a questão, que é o nosso foco. É necessário interpretar os conteúdos e atribuir significado para que a leitura, enquanto exercício de inteligência, cumpra o seu papel. Ora, essa interpretação não é um ato mecânico, como eu já havia dito, de juntar letras e formar palavras, mas um verdadeiro diálogo do leitor com o autor, em que aquele coparticipa na produção do sentido do texto. A compreensão e a proficiência na leitura evoluem ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Porém, ler e interpretar, você pode aprimorar nesse ato. E relaciona-se com a compreensão de outras informações que este obtém através de outros sistemas de comunicação além da escrita. A compreensão da informação linguística depende do desenvolvimento das capacidades cognitivas para selecionar, processar e reorganizar informações. E depende igualmente do nível de conhecimento prévio em relação à língua e aos conteúdos abordados no texto. Tanto que vocês devem ter percebido, principalmente nessas questões discursivas, e hoje vocês poderão perceber mais ainda no simulado, que a gente vai aplicar no finalzinho da nossa aula, que ter conhecimento dos conteúdos abordados no texto vai fazer muita diferença na hora de você ler e interpretar. Até porque muitos textos trabalham das questões do ENAD temas bem atuais para a época. Investigações baseadas nas perspectivas cognitivista e desenvolvimental permitiram demonstrar que 2 dos fatores
mais determinantes para explicar a diferença entre os leitores principiantes e os experientes no que se respeita ao grau de compreensão do texto lido são o conhecimento prévio, que, claro, vai aumentando com a idade, e as estratégias de compreensão pelas quais o leitor opta durante o ato de leitura, sabendo que as questões de leitura e interpretação fazem referência à compreensão textual ou à interpretação textual, observar o comando da questão, verificar o que a questão está solicitando de você. Além disso, perceber se aquela questão refere-se a uma questão de compreensão textual ou de interpretação textual, vai ajudá-lo a chegar à resposta correta. Apesar da correlação com o nível etário, tanto o conhecimento prévio quanto as estratégias de compreensão podem ser melhoradas pela via de ensino. Eu trouxe então uma tirinha para a gente analisar. O meu tio Bernie tinha um papo muito chato. Chato como? Era o único cara que eu conhecia que conseguia transformar o como vai numa biografia. Vamos analisar o tipo de linguagem aqui, que seria a mista. Eu tenho a linguagem verbal e a não verbal. A partir da leitura, interpretação e compreensão, o adjetivo que melhor descreve tio Bernie é: ele é excêntrico, ele é fofoqueiro, ele é inadequado ou ele é ultrapassado. Letra A. Letra A. Todos concordam, discordam? Qual que é o seu nome? Guilherme. Guilherme, você teria acertado a questão. Na verdade, ele é inadequado. Mas, Raíssa, me ajuda a entender então, porque excêntrico aqui não caberia a resposta. Primeiro, vale aquela dica. Dentre as alternativas, essa é uma questão de um concurso. Olha que simples, porém muito fácil de você errar. Fofoqueiro e ultrapassado você já descartaria de pronto, que é o que acontece nas questões objetivas. Alguns alunos ficaram entre excêntrico e inadequado. Alguns marcaram excêntrico, outros inadequado. Ou seja, aquele que marcou inadequado acertou. Analisando essa situação comunicativa. Encontro com Jefferson. Oi Jefferson, tudo bom? Como vai? Qual que é a resposta esperada dele numa situação concreta? Oi, tudo bom? Não é comum que ao cumprimentar alguém, esse alguém não tá nada bom, vem cá, que eu preciso desabafar. É comum isso? Não, ou seja, a pessoa que porventura faz isso, ainda mais na correria do dia a dia, é uma pessoa inadequada. Então vejam que, embora simples, merece a sua atenção. E aí eu trouxe a análise da questão da nossa resposta seria a letra C. Neste caso ele é inadequado. Inadequado é o adjetivo que melhor se encaixa no perfil do tio Bernie, já que incapaz de responder a uma simples saudação matinal, ele relata a sua vida, ou seja, age de forma inadequada à situação comunicativa. O que seria a situação comunicativa? A situação concreta do dia a dia. A relação em que os interlocutores estão envolvidos numa situação de comunicação, Jefferson. Dando continuidade, compreender um texto, então, consiste num processo gradual, durante o qual o leitor procura uma configuração de esquemas que representem adequadamente cada uma das passagens que ele vai lendo. Estas passagens sugerem ao leitor interpretações possíveis que vão sendo avaliadas e reavaliadas
em função das frases seguintes, até que uma interpretação consistente seja por fim encontrada. À medida que o leitor lê, são trazidos à consciência, a que nós chamamos a memória de trabalho, os conhecimentos do repertório de informação do sujeito, que são relevantes para entender o que está escrito e para fazer o trabalho de interpretação, construir um significado para o texto. O ato de interpretação corresponde à procura de uma formulação coerente do conteúdo do texto, sendo que esta coerência é obtida a partir da correspondência entre dados presentes na mensagem e dados presentes na memória, ou seja, nos esquemas. Quando você lê um texto, você faz com o seu cérebro o que nós chamamos sinapses de pensamento. Você mexe com algumas áreas e veja que aquela questão, embora simples, você até poderia ter errado se não prestasse atenção, porque ali eu tenho uma mensagem que estava explícita para você e dados presentes na sua memória, que foi a análise da situação concreta, quando eu usei o Jefferson como exemplo. Oi Jefferson, tudo bom? Ele simplesmente, numa situação corriqueira, numa situação comunicativa, ele deve responder, oi, tudo bom? Então isso daqui que é os dados presentes na nossa memória. Percebam que numa questão mais complexa, esses dados que serão exigidos, conhecimento acerca do assunto, relação entre as palavras. Portanto, devemos compreender a linguagem oral escrita, que implica decodificar uma mensagem de modo ativo. Não se trata de integrar mecanicamente a mensagem do autor nos esquemas pré-existentes, acrescentando-lhes qualquer coisa. Trata-se, pelo contrário, de um processo em que é feita uma associação entre o texto percepcionado e os esquemas, que é o conhecimento prévio que você já tem. Os esquemas que são evocados dependem do contexto de interpretação. Então, todo texto tem um contexto. O que é o contexto? Uma situação concreta que se refere ao texto. O nível de atenção, ponto de vista, restrições motivacionais, emocionais e cognitivas. Quanto mais soubermos, quanto mais relevantes forem os nossos conhecimentos para integrarem novas informações, mais aprenderemos e mais depressa o poderemos fazer. Devido a esta dimensão idiosincrática, alguns autores defendem de que o texto não possui significado interno, que ele possui significado à medida que você o interpreta. Numa mensagem nunca estão explicitadas todas as ideias do autor. Essa parte aqui refere-se às questões de interpretação, quando você tem que inferir, quando você tem que concluir, quando você tem que, a partir da leitura do texto, chegar à resposta da questão. Este tem intenções acerca das quais o leitor tem que fazer algumas inferências, baseando-se no seu conhecimento prévio. Este processo, que nós chamamos de inferencial, ajuda o leitor a clarificar detalhes não mencionados no texto, lendo o que nós chamamos nas entrelinhas. Vamos analisar então a charge seguinte. E a partir da sua análise, o cartunista Angeli critica a devastação do planeta. No centro desse fenômeno está o indígena brasileiro. Essa imagem reforça a ideia de que o índio é elemento integrante O índio é elemento que integra a natureza, relacionando-se primitivamente com ela. De forma instintiva, da natureza se alimenta, que é o que mostra o primeiro quadro,
Nela sempre viveu sem agredir. Entretanto, atualmente o índio, assim como a natureza, é vítima do progresso desordenado, da ganância e do desrespeito do homem civilizado. Esses comentários já são assim, uma dica de como você poderia, caso você tivesse que fazer uma análise discursiva, abordar a questão. Porque no ENAD nós teremos questões objetivas de conteúdo geral, objetivas discursivas, objetivas de conteúdo específico e discursivas de conteúdo específico. Conhecimento prévio e compreensão da leitura. Vários estudos mostram que a diferença entre bons e maus leitores não resulta de diferentes capacidades de processamento da informação, mas de diferenças na qualidade e organização dos conhecimentos prévios e nos processos cognitivos e metacognitivos postos em jogo durante a leitura. Da análise das diferenças entre os dois tipos de leitores, sintetizadas no próximo slide, podemos concluir que o conhecimento do leitor, que os conhecimentos que ele possui e a forma como estes estão organizados, tem uma importância fundamental para a compreensão da leitura. Como que se dá o processamento daquele que lê com proficiência, ou seja, daquele que assimila aquilo que realmente o texto quer te mostrar, aquele que consegue chegar à resposta correta? Ele classifica e organiza com eficácia os diferentes tipos de problema que eles são colocados pelo texto, percebe que estes problemas têm diferentes níveis de abstração, optam por critérios mais estáveis e coerentes de seleção dos detalhes pertinentes, ou seja, daqueles detalhes mais importantes, alcançam nível de compreensão mais aprofundado e específico relativamente ao domínio conceitual do que trata o texto, dominam com maior qualidade e em maior quantidade os conceitos específicos de uma dada área de conhecimento, estabelecem relações adequadas de ordem, dependência, causalidade de conceitos específicos de um dado domínio, enquanto os maus leitores, aqueles que leem mecanicamente e não conseguem aprofundar na leitura, porque uma leitura se faz na primeira vez sem interrupção. Ao ler o texto, se o texto foi lido adequadamente, com qualidade, você conseguirá responder a seguinte pergunta: qual é a ideia principal do texto? A partir daí, faça a segunda leitura, sintetizando e separando as ideias principais das secundárias. Porque os maus leitores, eles possuem quadros de representação do texto demasiado gerais, o que lhes dificulta a percepção da especificidade dos diferentes detalhes do texto. Eles também selecionam traços de superfície do texto, muitas vezes apenas aqueles que são explicitamente apresentados pelo texto. Ou seja, eles têm dificuldade em resolver questões de inferência, porque se a resposta depende de uma organização mental mais complexa, ele se perde e acaba chegando à resposta correta. Muitas vezes consideram como relevantes e pertinentes aspectos que efetivamente não são, confundindo, por exemplo, conteúdos de um dado domínio em outros que não são específicos do domínio conceitual em questão. Eles dominam de uma forma inexata e em menor quantidade conceitos específicos de uma dada área do conhecimento. Mostram também dificuldade em estabelecer relações adequadas entre conceitos
confundindo as suas ligações de ordem, dependência e causalidade. Então vejam como esse processamento se dá de forma inadequada para aquele que não apropriou-se da leitura. Leia a tirinha de Calvi e analise-a para responder a questão. Eu acho que não vou para a escola hoje. Eu acho que você vai. Eu acho que não. Droga. Fosse para a escola. Leia o ditado popular a seguir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Qual é o sentimento sugerido no ditado popular? Antes de você responder, que essa questão aqui é um nível bem simples, vejam que o comando aqui sugere uma questão de quê? Compreensão e interpretação. De acordo com o que nós já trabalhamos. Se fosse uma questão de compreensão, eu voltaria no texto, teria no texto a resposta. Vejam que aqui eu tenho que analisar o ditado popular, concluir, perceber o que ele sugere. Então é uma questão de interpretação, é uma questão de inferência. Qual é o sentimento que sugere nesse ditado popular? Perseverança. E vamos supor assim, não sei o que é resiliência. Se você não sabe dessas questões, você acaba por ter dúvida se aquela realmente é a resposta correta. São quantas questões mesmo? 50 questões. E você tem 4 horas. Quem são separados com isso? Português? Nós temos as questões de leitura e interpretação conteúdo geral e depois específicas. Quantas questões de interpretação? Umas 6 questões fechadas e umas 3 excursivas. Dá em torno de 9 a 10 questões de português e as 40 fica aí para o conteúdo específico. E conteúdo específico mesmo, de tudo que você já estudou, principalmente anos anteriores. A turma do 9º ano fez um simulado em que nós aplicamos uma prova na íntegra. Então eles perceberam o quanto, principalmente a parte de conteúdo específico, merece estudo. Então eu vou aplicar em vocês agora. E olha só que interessante que eu estive analisando. Por exemplo, eu pego lá as provas do ENAD de 2010. Sistemas de informação, medicina, nutrição, enfermagem. A parte de conteúdo geral, que seria leitura e interpretação, é a mesma para todos os cursos. Só muda a parte de conteúdo específico.